pessoal, eu estou aqui hoje com um convidado muito especial, o apóstolo Coraiola, nossa cobertura, né? Porque nós estamos fazendo esse vídeo para que a gente possa já dar um pouco daquilo que nós vamos viver na imersão que vai acontecer em maio deste ano e você já é nosso convidado. Então, apóstolo, shalom, Shalom. Que bom estar aqui com você. E eu sei que vai ser um debate muito interessante, um profeta com um apóstolo, que, aliás, isso é algo que a gente precisa entender. Uma das minhas primeiras perguntas para você seria: você acha que o apostólico ele interfere muito dentro do chamado profético hoje? Pessoal, eu espero que todos estejam bem. Para mim é um privilégio poder fazer algo diferente, um bate-papo, do que uma pregação, uma live. E essas perguntas, eu espero que elas tirem algumas dúvidas tuas. O interessante do apostólico, do profético, é que eles se complementam e se completam. Um não é adversário do outro, muito pelo contrário. Eles são colaboradores contínuos, isto é, o apostólico precisa do profético e o profeta precisa do equilíbrio apostólico. O apostólico, ele não caminha sem a revelação do profético. Já o profético, por andar fora do tempo, ele precisa do equilíbrio do chão que o apostólico traz. Então, esses dois ministérios, eles completam o esquema de guerra espiritual. Quer dizer, é aonde capacita a igreja para a batalha espiritual, que não é característica do mestre, que não é Nem do característica do evangelista. pastor e muito Menos menos do do evangelista. Eu concordo plenamente com a sua colocação, apóstolo, mas às vezes eu vejo muito, eu não sei se é uma questão ainda de uma cultura profética ou uma cultura apostólica, mas eu vejo muito o profeta e o apostólico se perdendo um pouco na sua identidade. Não falo sobre você, porque para mim você é um exemplo muito claro do que é um apostólico que se move muito dentro do profético. Sempre foi uma inspiração não só para mim, mas para muitos outros profetas. Mas eu vejo isso acontecendo. E nós fizemos aí um encontro há pouco tempo e estabelecemos a Companhia de Profetas do Servo da Orelha Furada. Existe um propósito para isso, né? Que foi exatamente trazer uma identidade clara sobre o movimento profético para esse tempo. Porque eu vejo isso muito. O que você falou ainda não é algo muito vivido. Eu acho que existe muito apóstolos ainda se movendo muito dentro de um movimento profético, né? Até anulando, às vezes, a própria profecia de alguns, né? E muitos profetas inibidos, ou intimidados, ou ainda não cumprindo verdadeiramente com o seu chamado. Você concorda com essa minha percepção? Na verdade, o problema mais sério que estamos vivendo é que nós estamos em uma igreja com características pastorais. Isso. Então, não tem como viver o apostólico e o profético de uma igreja hoje, na sua concepção total ou 100% dela, porque ainda a igreja está viciada no pastoral. Enquanto ela viver esse tipo de dia a dia, nós vamos ter, na verdade, às vezes, disputas de governo. Uhum. Ou quem está à frente é o apostólico, ou quem está à frente é o profético, levando isso até para uma questão de hierarquia. Quando, na verdade, uma igreja apostólica, que só tem o nome de apostólica, ela é gerida por uma equipe, que é os 5 ministérios. 5 5 ministérios ministérios. que nós chamamos aqui na igreja de corpo Corpo ministerial. ministerial. Então, a concepção da igreja deixada pelo Senhor Jesus Cristo é a do corpo ministerial. Todos os 5 se movimentando, se junto. completando e Isso. se ajudando. Perfeito.
Eu acho que existe muita confusão e eu, como uma profeta, gosto de pensar muito nessa questão sobre o profeta, ele tem um chamado de governo também? Como é que você vê isso? O profético, ele tem uma unção de governo específica, porque é do profético que nasce o aconselhador ideal para o governante, E certo? também a separação, a unção, eu vejo muito isso acontecendo, porque por que essa minha pergunta? Eu vejo muito a questão do profeta não se posicionando na questão de separar o rei, não separar o deputado, o presidente, né. Mas, Existe ainda Marlena, muito sabe qual é o problema que se vê nesse tempo? É que os profetas de hoje querem ser os profetas do Velho Testamento, exato, exato. entendeu? E Hã. deveriam ser os profetas do Novo Testamento, isto é, nós temos que saber trabalhar com os sacerdotes de mercado. Uhum. Enquanto nós estivermos tratando a política como tratávamos os reis do Velho Testamento, não vai funcionar. Nós temos que, na verdade, envolver o político em um mover de Deus como um sacerdote de mercado. Não, eu concordo, mas a minha dúvida está assim, ó, eu vejo que há um déficit, há uma intimidação do profeta de se posicionar e falar: "Olha, eis que eu entendo em Deus que essa é a pessoa que o Senhor separou", e se mover mais dentro dessa questão de governo e auxiliar na no por exemplo, numa crise política hoje que nós estamos vivendo, né, com tantas questões importantes, eu vejo o profeta ainda muito focado em questões individuais e não em questões de governo. Então vamos dar um exemplo bíblico, para você ver como, não é um problema de hoje. Elias. Elias tinha um problema de governo sério na nação, e ele fala com o rei. Ele faz a função do profeta, ele faz. Só que o rei não leva em conta a palavra. Então agora ele tem que sair da palavra revelada e partir para uma ação revelada, que é o quê? Ele convoca a nação para cima do monte. Do monte. Aham. E o rei, como estava querendo destruir a imagem do Uhum. profeta, confirma e vamos para cima do monte. E no monte, ele se move como? Ele já não se move como o profeta. No monte, ele é um executor. Ele traz A à existência. existência o Hum. fogo do céu, provocando com a ação contrária, jogando água do altar. A água apaga o fogo e ele tinha que trazer o fogo, entendeu? Sendo água sacrifício. Então, Hum. gente, nós vemos aí os profetas às vezes só querem profetizar. Não, Exato, tem que sair às vezes da palavra profética, ir para o testemunho, ir exato. para a ação, Perfeito. entendeu? Ir para dentro de um hospital, Isso. ir para dentro do Uhum. supermercado, fazer um evangelismo profético. Então, o que hoje nós vemos é os profetas muito concentrados ainda naquela gestão que era dos profetas do Velho Testamento, quando, na verdade, nós temos que partir para o novo. O novo, que por sinal é o O tema tema da da imersão, imersão profética. um O novo novo tempo, são as novas ações ações. neste novo tempo Tempo. tanto do apostólico como do profético, dando ênfase na imersão para o profético. Perfeito, porque eu vejo assim, ó, nós pregamos muito, trazendo uma nova transformação de mente, trazendo os novos conceitos, mas eu concordo que faltam as práticas, são as ações práticas daquilo que nós temos ensinado. Um exemplo disso, eu vejo pelo meu processo, né, daquilo que Deus sempre me fez trazer, esse confronto contra o estereótipo de um profeta. Isso sempre fez parte das minhas ministrações. Eu vejo que isso ainda, para mim, já é algo velho,
Mas quantas pessoas ainda precisam ouvir essa palavra? Porque a palavra está aí, muitas pessoas elas ministram sobre isso, mas ações práticas, por quê? Porque eu vejo ainda o povo esperando muito de um estereótipo, ou uma ação Pessoal, pessoal, né, ou de uma ação antiga do profeta. O problema não está só no profeta, mas ainda dentro de uma expectativa é do que as pessoas estão querendo do profeta. que, na verdade, muitas das pessoas que procuram o profeta estão procurando nada mais, nada menos do que uma muleta. E muitos gostam de fazer esse Por papel quê? de muleta. Porque eles não ouvem a Deus, porque não têm uma Uhum. prática de Não tem intimidade com intimidade. Deus, e querem que o profeta seja um consultor assertivo, quando na verdade o exercício de comunicação é direta com Deus. Claro que nós Uhum, sabemos que os anjos interferem aí uhum. na comunicação, porque é eles que trazem a mensagem, mas o que acontece? A igreja, como viveu um pouco profético, quando vive um pouco mais de profético, se lambuza, como diz um ditado popular, né? Quem nunca comeu melado, quando Quando come, se come se lambuza. lambuza. E daí se jogam na rede, como se diz, se entregam Uhum. para um profético preguiçoso e egoísta. Porque já que eles não buscam, daí eles querem que o profeta Isso. diga até quanto que ele tem que dar de oferta, que dia que ele tem que ir, que Para dia quem que tem ele que tem dar que falar e oferta? tal. Que isso daí não é do profético. Não. Ó, é uma busca Isso é pessoal, mais dos adivinhos do que do profético. que é uma O uma linha profético, gente, muito é muito representado tênue. na mão pelo dedo indicativo. O profeta é para dar direção. Quando o profeta sai dessa característica, ele cai na vala comum. É. E esse é o E problema. ele vai para o adivinho, Mas ele por deixa o profético. Mas por quê? Porque ainda está muito ligado, eu aprendi não só de uma forma teórica, mas muito prática com você, sendo meu discipulador, o quanto os nossos problemas de alma, né, nossas rejeições nos fazem querer ser aceitos, e por querer ser aceitos, né, não sermos rejeitados, acaba que a gente entrega, ou se sinta intimidado, ou tenha que favorecer pessoas ou alguém como se fosse algo que realmente tivesse que estar cumprindo. Então, o As que pessoas, elas estão muito doentes, e cada vez mais. elas estão Então, muito doentes de alma. Então elas estão buscando no profético mais um remédio do que realmente uma direção profética. E o que acontece daí? Perde-se o destino profético, perde-se o propósito da pessoa, porque ela quer resolver o seu problema atual, mas ela não vê que a dimensão para se chegar no propósito o futuro, futuro ela tem que principal, passar é, pela necessidade atual. e ela quer um conforto, né, na realidade ela Exatamente. busca uma palavra de conforto. Hoje eu estava ministrando a minha live, por Hum, sinal quero aproveitar e convidar hum, todos os dias às 11 horas, nós temos uma live no canal Apóstolo Curaiola Libra, e o nosso canal titular vai voltar, que a justiça deu uma liminar para voltar ao nosso canal. uhum. Que assim Então, eu seja. estava falando hoje o quê? Hum, Que as pessoas são muito imediatistas e querem resolver o problema agora. Só que o que eles estão vivendo agora nada mais é do que a correção e o treinamento para o amanhã. Só exato. que eles não aceitam o que estão passando agora, porque eles querem se ver livre da prova. É. Quando a prova, na verdade, ela faz parte do treinamento futuro, Transformação de caráter e maturidade, que acaba que a gente sempre chega no mesmo ponto, amadurecimento. amadurecimento. Então não existe como avançar. Até é interessante que eu vejo, assim, que algumas pessoas vão à imersão e eu escuto vários relatos de várias pessoas. Então, assim, nossa, como foi maravilhoso, como foi bênção na minha vida.
e outros não, eu acho que eu já não, eu já conhecia, não foi bem assim, mas eu percebo na linha final que é tudo uma questão de maturidade, porque não existe um ambiente profético que não te traga um aprendizado. E às vezes as pessoas ficam muito esperando somente na entrega individual da palavra e não entendem a atmosfera na qual está se movendo. E quando o profeta vai para o novo, como é o caso dessa imersão, Imersão, tempo daí novo. daí as pessoas ficam com medo, porque a própria palavra diz: "O velho é mais gostoso". Gostoso. A unção que a gente já está Está acostumado, o mover que está confortável. acostumado, É, o esforço que a gente está acostumado. E quando a gente vai para o novo, exige mais, porque quanto mais é dado, mais é exigido. Se estamos falando que é novo, é porque você recebeu mais. E se recebeu mais, vai ser muito mais exigido. não, até porque a palavra também diz que não há nada novo sobre a terra, mas tudo já aconteceu, tudo se fez novo, né. Então é interessante que, por mim mesma, experiências minhas, esses dias eu estava comentando com um grupo de pessoas, que o mesmo livro que eu li algum tempo atrás, ler hoje, com a maturidade que eu tinha há 10 anos, e ler este livro hoje, para mim é totalmente diferente. Então, às vezes, a gente até critica um livro, critica um ensinamento, porque o tempo na qual eu estou hoje, como uma profeta, nas experiências que passei, nas dificuldades, nas provas que passei, né, e do discipulado que eu passei, Radical, radical, radical. porque ele é radical. E então eu vejo que hoje a porção da palavra que eu leio, o livro que eu leio, a palavra que eu ouço hoje, ela me traz uma revelação nova. A Malena, profeta Malena, e os profetas da companhia Servo da Orelha Furada, eles nasceram de uma cepa dura, Bem dura. uma cepa dura, É, exigente, exigente. né? Então, que exige responsabilidade, porque a palavra do profeta não vale por um minuto. A É, palavra do profeta vale por uma vida. tem peso, Eu agora, por responsabilidade. É. exemplo, eu me movi por causa de uma palavra de um profeta. Aproximadamente 15 anos atrás, eu recebi uma palavra Uhum. que os médicos não me conheceriam por dentro. Então, os médicos me recomendaram uma cirurgia. E agora eu tive que tomar uma decisão, como apóstolo, como crente, como pai de família, Pai, como avô, como esposo, esposo. é. Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu creio no profético e vivo o profético, ou eu abandono aquilo que eu creio e parto porque a tecnologia me apresenta hoje. É que Foi a hora que eu tive que falar com a Marili. aham. Eu disse: "Marili, não tem hipótese para essa cirurgia, porque eu tenho uma palavra profética". Todo mundo pode duvidar do profético, eu não duvido. Se eu tenho uma palavra profética, eu sou quase escravo daquela palavra profética. Por quê? Amém. Porque a palavra profética, ela só se cumpre na dimensão do que você crê nela. Por isso que muitos se frustram, porque na realidade você Abandono, né, no meio do caminho. abandonam. Então Porque você veja tomar a só, atitude que você teve de escolher o tratamento que você escolheu, vamos dizer assim, moveu muito na dimensão de fé. Muitos eu não se fiz uma moveriam. escolha, a minha escolha foi ministrar com os anjos e reeducar minha alimentação e dar uma acertada no meu organismo. Mas o que eu acreditava mais é na cura angelical. Isto que é importante. Os profetas estão se aventurando no profético sem saber nada de anjo. De anjos, e como eles se movem. É. Aí é um problema sério. Uhum. O elemento fundamental da mensagem de Deus, que passa tudo pela mente, que são as mensagens que são trazidas pelos anjos, a grande maioria dos profetas desconhece tudo de anjo. Totalmente, totalmente.
Até me lembro uma cena, não vou contar como aconteceu, mas eu me lembro há uns 2, 3 anos atrás, eu estava na torre, a gente estava num mover de intercessão maravilhoso, muito jovens, e nós tínhamos recebido já a revelação sobre os anjos da torre, os anjos territoriais, e eu comecei a me mover com os anjos. Gente, metade da torre desceu. Houve esse por quê? Eu já entendo que talvez eu tenha sido imatura de colocar, me mover com os anjos, talvez num ambiente em que muitos não estão preparados, mas eu espero que essas pessoas um dia entendam e consigam acessar o teu ensino, apóstolo, né, que o senhor tem colocado, assim, à disposição, online, enfim, de tantas formas, para que possam compreender o quanto os anjos influenciam muito no movimento profético, no movimento de intercessão, na liberação de uma palavra, dentro da revelação, dentro de um movimento de guerra, né, o quanto hoje o anjo ele se move a favor do profético. Então, realmente são ensinos que a gente precisa, eh, falar mais, apesar que estamos falando, mas acho que é a prática, né, é a praticar muito mais. Você que está nos assistindo, eu gostaria que você desse uma atenção especial nessa agenda. Dia 20, 21, 22 e 23 de maio. De maio. Não adianta você ouvir a gente falar, você tem que viver. E para você viver, você tem que estar dentro do caldeirão junto com a gente. Por isso que é uma imersão. Se você não está dentro e junto, não tem como você se mover. Você tem que estar junto. Então, nesses dias, nós vamos estar na Casa do Sobrenatural e junto com você, nós vamos estar trazendo este novo de Deus para o final dessa década e início da próxima década. Sendo isso, você tem que se esforçar em estar nessa imersão. Perfeito. E é interessante, A apóstolo, palavra é é, esforço. esforço, então se esforce. Eu me lembro até hoje, o dia que eu estava em São Paulo, e o apóstolo Rony Chaves, que hoje é minha cobertura, chegou e disse assim: nós vamos ter um treinamento em Costa Rica de mestrado pastoral, e eu quero abrir esse convite para vocês. Ele não precisou me convidar a segunda vez. Essa é a diferença. Porque muitos falam: "Ah, esse convite não chegou até mim". Puxa, aqui é um convite, aqui é um chamado Ele não profético falou 2 apostólico. vezes. Eu entrei em contato com Costa É. Rica, fiz a minha inscrição, e sabe quanto era a inscrição? $10.000. Uau! Não era uma inscriçãozinha de R$ 100, É, era $10.000. E sabe quanto que eu tinha para ir? Nada, nada. como sempre, nada. Hum. Mas eu sabia que ali eu não podia perder aquele mover, porque aquilo ali ia me encaminhar para aquilo que eu sou hoje, um profeta de nações, né? Essa mesma linha que há anos atrás eu fiz um esforço sobrenatural para eu e a Marili fazermos esse curso, hoje é o que foi esse mesmo mover me chamou em janeiro do ano Passado. passado para me entregar uma unção como o quê? Guardião de Região de nações. nações. Só para você ver, o que você hoje está semeando, com muito sacrifício, com muito esforço, depois vem uma colheita que você nem imagina. Imagina só, gente, quando eu fui para lá, fiquei 20 dias em Costa Rica, eu jamais imaginaria viver o que eu vivi em janeiro. Sabe por quê? Porque na hora que eu estava para ser ungido como guardião, Guardião. eu perguntei para o Senhor: Hum. Senhor, como que eu posso ser guardião de uma nação se eu não conheço o anjo Hum. da nação? Olha só a dimensão do que a gente vive no profeta. Nisso, quando eu olho para trás, aquele anjo imenso, majestoso, grande, entra no salão assim, e Deus fala comigo: eis aqui Basel, este é o anjo do Brasil.
Glória a Deus. Agora eu te pergunto o Hã. seguinte: e se eu não tivesse feito aquele esforço? Eu não estava vivendo o que estou vivendo hoje. Então é isso que eu quero te falar. Custe o que custar, Isso. venha como vier, se esforce, mas no dia 20 Esforço de maio não tem nada mais importante acontecendo na tua vida, a não ser o quê? A imersão profética. profética. AP, para a gente finalizar o nosso debate hoje, é interessante porque a imersão do ano passado, ela trouxe como tema a expansão da nossa mente, né. Eu vejo que para o que nós vamos viver hoje, amanhã e para esse tempo novo que nós vamos adentrar, se nós ficarmos com uma mente muito enquadrada no passado, com uma dificuldade de aceitar as coisas novas, então realmente vai ser complicado. Eu vejo que muitos avançarão e que muitos ficarão, e isso é palavra de Deus. Então, o ano passado foi expansão. E eu tenho certeza que muitos já foram ativados nesse novo tempo de uma expansão, de um entendimento maior da palavra, do tempo que nós estamos vivendo, das ações novas que nós temos que tomar. Mas é um novo tempo. Então, se você já perdeu a unção passada, não perca essa, a do novo tempo. Venha, não sinta ao você estar assistindo essa live, sinta isso como um convite, um convite profético, apostólico profético para esse tempo. Eita. Ó, a ligação é para você. A ligação é para você. É verdade. Estão Assim, ó. ligando de algum lugar te dizendo: dia 20 de maio você já tem compromisso, tá bom? Shalom para Shalom para vocês. vocês. E eu te espero aqui, porque eu vou estar aqui. Eu não perco por nada essa imersão, porque a imersão de profetas sempre traz uma ativação E grandes debates. anormal. E grandes debates. Anormal. E grandes debates. Que Deus te abençoe. Aliás, nós precisamos fazer mais isso. Que Deus abençoe vocês. Shalom.